Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Rádio Sensorial FM. Começamos mais um programa Mulheres comigo, Silvia Correia. E o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui pela nossa Rádio Sensorial FM. E hoje eu gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos do Ceará, mais especificamente de Fortaleza, pai Ricardo e mãe Bia. Um grande abraço para vocês, muitas saudades. E acredito que no próximo ano nós podemos, que Deus nos permita estarmos juntos novamente. Eles fazem um trabalho fantástico em Fortaleza. O pai Ricardo, ele vem caminhando junto com essa luta da Umbanda há muitos anos. A mãe Bia, dirigente espiritual, é sacerdotisa de Umbanda. Eles organizam a festa de Iemanjá na praia de Fortaleza. E nós vimos um trabalho fantástico, ao longo desses anos que eles vêm desenvolvendo. Eles ajudam as pessoas, eles cuidam da parte espiritual, eles trabalham energeticamente para o bem da população e também fazem um trabalho de auxílio, de desenvolvimento cultural. E esse desenvolvimento cultural, ou esse trabalho cultural que é feito, é realizado todos os anos no mês de maio, lá juntamente com as festas de Preto Velho, com as festividades de Pretos Velhos. Então isso já vem durando há muito tempo e é um trabalho fantástico junto com outros dirigentes espirituais do Ceará também. Então um abraço para vocês, muitas saudades e desejo realmente estar com vocês no próximo ano. E nós vamos começar aqui falando dos caminhos. O caminho começa em uma encruzilhada. Ali você pode parar e pensar em que direção deve seguir. Mas não fique muito tempo pensando ou jamais sairá do seu lugar. Faça a clássica de Castanheda. Qual destes caminhos tem um coração? Reflita bastante sobre as escolhas que estão adiante, mas uma vez dado o primeiro passo, esqueça definitivamente a encruzilhada ou sempre ficará sendo torturado pela inútil pergunta: será que escolhi o caminho certo? Se você escutou o seu coração antes de fazer o primeiro movimento, você escolheu o caminho certo. O nosso caminho, ele não dura para sempre. Ele é uma bênção percorrê-lo durante algum tempo, mas um dia ele vai terminar e, portanto, esteja sempre pronto para despedir-se a qualquer momento. Por mais que você fique deslumbrado por certas paisagens ou assustado com algumas partes onde é necessário muito esforço para seguir adiante, não se apegue a nada, nem as horas de euforia, nem os intermináveis dias onde tudo parece difícil e o progresso é lento. Cedo ou tarde, um anjo virá e a sua jornada chegará ao final. Então não se esqueça. Honre o seu caminho, pois foi sua escolha, foi sua decisão, e na medida em que você respira e respeita o chão onde você pisa, também este chão passa a respeitar os seus pés. Faça sempre o que for melhor para conservar e manter o seu caminho, e ele fará o mesmo por você. Esteja sempre bem equipado, leve sempre seu ancinho, uma pá e um canivete. Entenda que para as folhas secas os canivetes são inúteis, e para as ervas muito enraizadas os ancinhos são inúteis. Saiba sempre que ferramenta utilizar a cada momento e cuide delas, porque são as suas maiores aliadas.
Então nós precisamos perceber realmente que todos nós passamos pelos caminhos e pelas encruzilhadas da vida. E cabe a nós a direção do nosso caminho, a escolha, a decisão. E é exatamente o que muitas vezes a carta 7 dos arcanos maiores do tarô nos diz. Qual o caminho escolher? Qual o desafio que nós vamos enfrentar a partir deste momento? O que é melhor? Qual a melhor decisão? Qual o melhor caminho a tomar? Todos os caminhos nos levarão ao mesmo ponto. O final será sempre igual. Muitas vezes nós atrapalhamos o nosso caminho ou desviamos o nosso caminho, mas independente dos desvios, independente das dificuldades que nós passamos e dos obstáculos que nós vamos enfrentar, indiferente ou independente do passo lento ou do passo ágil, de estar sozinho ou acompanhado, o nosso caminho chegará ao mesmo ponto. Então nós precisamos entender que as nossas escolhas podem encurtar ou prolongar os nossos caminhos e que vai depender de nós ter as nossas, nas nossas mãos, as ferramentas necessárias para nós conseguirmos tirar esses obstáculos e fazer a nossa caminhada mais fácil e mais simples. Nada dura para sempre. Tudo tem um prazo definido. E esse prazo também pode se arrastar ou pode se encurtar, assim como a nossa vida. Depende muito das nossas atitudes, dos nossos atos e das nossas percepções. Eu posso melhorar ou eu posso piorar. Eu posso criar condições amenas ou posso criar condições turbulentas. Então depende de cada um de nós o caminho que nós iremos trilhar, percorrer e chegar no nosso ponto final de chegada. Volto já já com vocês. Você sabe qual o retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. E estamos aqui de volta com o nosso programa Mulheres, comigo Silvia Correa. O meu telefone para contato é 11 97083 0148. E para vocês que queiram saber um pouco mais a respeito dos seus mapas numerológicos ou das consultas de tarô e baralho cigano, é só entrar em contato, mandar um recadinho. Assim que possível, eu respondo todas as mensagens para vocês. Então, o telefone para contato é 11 97083 0148. E nós estamos aqui falando um pouquinho do caminho. Porque o caminho é nosso, é único, e depende de nós as nossas escolhas, as nossas determinações durante o caminho. Embora o baralho seja um direcionamento extremamente favorável, que nos ajuda a descobrir ou descortinar as dificuldades e obstáculos que nós vamos enfrentar, mas sempre a decisão precisa ser nossa. Nós não podemos entregar a responsabilidade da nossa vida nas mãos de um profissional ou de um tarólogo. Por quê? Porque nós precisamos seguir esse caminho do coração. Todos os caminhos podem nos levar a exatamente a nossa realização. Mas para isso, os caminhos precisam ter um coração. As outras pessoas não conseguem entender as nossas dores, as nossas angústias ou as nossas aflições e alegrias. Nós podemos sim orientar, ajudar a cada um encontrar a melhor linha para a chegada, a desviar das dificuldades, a entender melhor quais são os desafios, o porquê nós precisamos enfrentar esses desafios. Mas o caminho é de cada um. E esse caminho com o coração, ele sempre vai para frente. Quando você deixa o caminho do coração, você pode se estagnar ou ir algumas vezes para trás. Às vezes também é preciso voltar,
porque lá atrás pode ter sido perdido algo, ou uma mensagem que deveria ter sido entregue pode ter sido esquecida nesse caminho. Então nós precisamos voltar, reavaliar, olhar os passos que nós demos e talvez até mudar a trilha. Um caminho bem cuidado, ele permite que você volte sem grandes problemas. Então as experiências, elas são muito valorosas, elas são extremamente válidas para a nossa vida. E quando nós trilhamos um caminho com responsabilidade, com sentimento, com emoção, nós temos a certeza de que nós podemos voltar por aquele caminho, trilhar talvez as mesmas escolhas ou escolhas diferentes, mas que aquilo não vai nos machucar novamente, porque nós estamos cientes de toda a nossa trilha, de toda a nossa jornada. Quem cuida do caminho, cuida da própria vida. Antes de cuidar do que está à sua volta, você deve cuidar de você, do seu sentimento. Mantenha a atenção e a concentração. Isso é fundamental em cada jornada. Isso é fundamental para a nossa existência. Não se deixe distrair pelas folhas secas que estão nas margens, ou pela maneira como os outros estão cuidando dos seus caminhos. Use a sua energia para cuidar e conservar o chão que acolhe os seus passos. E nós precisamos, quando encontramos as folhas secas em nosso caminho, nós precisamos também tomar decisões. É hora de deixar as folhas caírem ou é a hora de regar para que essa árvore volte a frutificar. Então, todos os cuidados vão nos fortalecendo. Então, a observação, ela é extremamente importante, porque nós precisamos nos concentrar no que é fundamental durante a nossa existência. Os problemas todos temos, mas às vezes nós somos, nós somos obrigados a colocar os nossos problemas ao lado para seguir em frente na nossa jornada. O nosso problema ou os nossos obstáculos, eles não sairão das nossas vidas, mas eles podem caminhar lado a lado, independente da profundidade. E nós vamos trilhando a nossa jornada e resolvendo aos poucos todos esses problemas, todas essas intempéries e adversidades que a vida vai colocando para o nosso crescimento, para a nossa observação, para o desenvolvimento da nossa intelectualidade, para a nossa percepção espiritual. Então, todos os caminhos, eles trazem lições valorosas e cabe a nós entender o que a vida nos dá. Para trilhar um caminho, nós precisamos ter paciência, porque às vezes é preciso repetir muitas vezes a mesma tarefa para que nós possamos entender, ou entendamos realmente qual é a melhor oportunidade. Então isso faz parte da nossa viagem, faz parte os aborrecimentos, as tempestades inesperadas, o cansaço árduo da nossa vida, as tarefas repetitivas. Então, para isso, nós precisamos ter paciência. Volto já já com vocês. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Mulheres pela nossa rádio Sensorial FM. E esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Para quem perdeu os programas anteriores, é só procurar no YouTube, no canal da Rádio Sensorial. Lá nós temos programas de diversos comunicadores e vocês terão uma amplitude aí de temas para que vocês possam ficar ligadinhos aqui, fazer parte da família da Rádio Sensorial. O meu telefone para contato é o 11 97083 0148.
E nós estamos falando um pouquinho dos nossos caminhos. Por que dos caminhos? Porque como a numerologia indica, e o mapa numerológico é o nosso caminho, então nós vamos falar um pouquinho do que nós temos a trilhar, né? E o que é um mapa numerológico? É o nosso mapa natal, que ele retrata exatamente a personalidade e a nossa vida. Então ele vem trazendo o trânsito anual do que nós vivemos anualmente, mas ele também vem trazendo todas as características do nosso nome, todas as nossas possibilidades, os nossos aprendizados, as nossas cores favoráveis, as nossas dificuldades. Ele traz também os nossos desafios. Para isso, nós precisamos entender para interpretar o mapa. Por isso, falar dos caminhos. Porque quando nós aprendemos a interpretar o mapa numerológico, nós vamos conseguindo perceber qual a idealidade da pessoa, qual o ciclo vital, quais os desafios, quais as lições que a vida vai trazer ao longo dessa jornada, como está o ciclo do pináculo do ano pessoal da pessoa. Então, quais são os números que aparecem com muita força, quais são as ausências que cada indivíduo precisa trabalhar ou precisa aperfeiçoar durante esta encarnação. Então, todos nós temos caminhos basicamente traçados, mas nós podemos sim parar a nossa evolução, nós podemos ficar estagnados na encruzilhada da nossa vida, nós podemos, por medo e insegurança, voltar atrás. Por quê? Porque muitas vezes o passado ele é seguro, porque nós já sabemos o que acontece, e muitas vezes nós temos medo do desconhecido. Para isso, a interpretação do mapa numerológico, ela é favorável, porque ela ajuda a avaliar os caminhos que nós vamos trilhar. E onde nós podemos, diminuir obstáculos, colocar um potencial, diminuir a nossa ansiedade, ou trabalhar características que muitas vezes nós deixamos adormecidas dentro de nós por medo de errar novamente. Porque nessa existência, nós muitas vezes nos sabotamos, porque como nós erramos em vidas passadas, a nossa tendência é o medo de cair no mesmo erro. Então nós vamos sabotando os nossos caminhos. E para isso, conhecer a nossa alma é fundamental. Saber o que eu venho experienciar nessa vida é favorável. E com isso, nós vamos aprendendo a lidar com as pessoas também, com todos que estão à nossa volta, com as profissões, com os novos conhecimentos, e vai trazendo para nós, uma iluminação, porque todo conhecimento ilumina nossa alma e nos faz, ou deveria nos fazer melhores. Embora nós sabemos que muitas pessoas, quanto mais conhecem, mais se usam do conhecimento e do poder para manipular os outros. Então, nós não podemos deixar as nossas vidas nas mãos de ninguém. Nós podemos nos aconselhar, nós podemos aprender, nós podemos pedir direcionamento, mas nós não podemos entregar a nossa existência e responsabilidade na mão de ninguém. Porque quando nós passarmos pelo desafio, nós precisamos entender que o mérito foi nosso, que o sofrimento, o sacrifício, as escolhas foram nossas, e isso vai fazer com que nós aprendemos, crescemos e evoluímos. Então, os caminhos, eles podem muitas vezes se cruzar. E as pessoas podem dizer como está o tempo, ou seja, quando esse caminho se cruza, nós podemos entender que as pessoas têm uma linha de afinidade e que elas já viveram experiências parecidas e elas podem nos dar uma diretriz do que pode vir a acontecer lá na frente. Então aprenda a escutar conselhos, mas tome suas próprias decisões. Ouvir sempre vai trazer um novo direcionamento ou um novo poder intuitivo, mas a responsabilidade é nossa. Então nós precisamos também ser responsáveis pelos caminhos que nos foram confiados. A vida, ela sempre vai seguir as próprias regras. Então, desta maneira, todos nós precisamos estar preparados para as súbitas mudanças da vida.
E essas mudanças, né, são os outonos que nós vivemos. Muitas vezes é um inverno tenebroso, às vezes é o perfume das flores. Então nós precisamos entender que todas as chuvas e tempestades, ou todas as alegrias e felicidades, elas estão ali para que nós possamos aprender a ser melhor, aproveitar o que há de melhor e aprender com o que é difícil. Volto daqui a pouquinho com vocês. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. De volta com o nosso programa Mulheres na Rádio Sensorial FM. Para vocês que não me conhecem, eu estou de volta com esse programa todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Sensorial. Para quem não ouviu os programas anteriores, é só entrar no canal da Rádio Sensorial do YouTube e procurar por todos os programas. Vocês podem mandar recados, deixem as suas perguntas, façam os seus questionamentos, podem mandar suas mensagens pelo meu WhatsApp, peçam os seus temas, comentem a respeito do que vocês querem saber e eu trago as informações relacionadas à numerologia, baralho cigano, tarô, runas, Feng Shui. Então nós podemos falar também a respeito da religião, quais as características dos números dentro da espiritualidade ou dentro da nossa mediunidade, quais os caminhos espirituais, dependendo do dia que eu nasci, qual a interpretação que eu posso dar para a minha vida com o meu nome. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa interpretação e do nosso conhecimento. Então, para vocês que querem uma consulta com o tarô ou com o baralho cigano, é só entrar em contato pelo telefone 11 97083 0148. Podem encomendar os seus mapas numerológicos também. O mapa numerológico, ele tem em média 25, 30 páginas, dependendo do tamanho do seu nome, né? Varia muito do tamanho do seu nome e das características que cada um tem. Mas geralmente entre 25 e 30 páginas, um mapa numerológico. É um livro falando a respeito de você, das suas qualidades, dos seus defeitos, da sua força, da sua espiritualidade, dos seus desafios, dos seus pontos fortes, do seu ano pessoal. Então, vocês podem conhecer muito a respeito de vocês mesmos através da numerologia e das cartas do tarô, mas jamais deixem a sua vida, o seu caminho e o seu destino nas mãos de alguém. Nós estamos aqui para ajudar no direcionamento. Nós não somos deuses. A vida, ela nos é dada para ser vivida com os nossos passos, com a nossa responsabilidade, com a nossa intuição e com as nossas decisões. Nós não podemos jogar a responsabilidade nas mãos de nenhum ser humano, porque isso não traz aprendizado, isso traz estagnação. E falando um pouco dos caminhos, as pessoas, que nascem ou que têm no seu nome a primeira letra, que é a letra A, são pessoas que estão sempre prontas para recomeçar, para comandar e têm uma energia muito vigorosa. Muitas vezes, as conjunções de letra A, então o meu nome termina com uma letra A e o segundo nome começa com uma letra A. Essa conjunção, ela pode trazer para você doenças virais ou estresse excessivo também. Então, quando a pessoa tem essa letra, ela precisa prestar atenção na ansiedade e nessa suscetibilidade dos vírus no organismo. Já quando a pessoa começa com uma letra B, ela tem uma sensibilidade muito forte e é uma pessoa muito voltada à união. A mesma característica é quando nós temos dois Bs,
duas junções aí da letra B no mesmo nome, ou juntinhas, próximas uma da outra. A pessoa acaba tendo uma sensibilidade excessiva, ela pode estar voltada à depressão, à apatia. Então precisa prestar atenção às pessoas que têm excesso de letras B ou a junção de dois Bs, né, em sequência, ela pode ter um estado depressivo mais aflorado do que os outros. Precisa tomar cuidado, evitar tons de azul, para que ela não seja atingida muito mais forte pela depressão. Uma outra letra bem bacana é a letra E. Quando nós temos a letra E como primeira letra de um nome, ela indica que as pessoas são fortes, têm movimento, estão propícias à mudança, à renovação, são pessoas aventureiras, voltadas ao sexo, à energia sexual, mas a conjunção dela traz nervosismo, cuidado com o excesso das drogas, e as drogas em todos os sentidos, álcool, drogas mesmo, excesso do sexo, medicamentos, tudo que faz mal para a saúde. E ela pode estar voltada a mudanças constantes na vida que podem trazer uma energia muito positiva ou muito negativa para o seu caminho. Então a gente precisa prestar atenção quando essas junções acontecem nos nossos nomes. Já quem traz uma letra I, ela está sempre propícia à evolução, ao crescimento e adora as viagens. Já a junção da letra I pode trazer transtornos afetivos. E a letra O é a letra das paixões, dos filhos, da família e dos romances. Então é uma letra muito forte, mas ela traz também problemas cardíacos e passionalidade. Quem tem muito O, ou quem tem junção de O, né, termina com uma letra O e começa a sequência do outro nome com uma letra O, são pessoas passionais e propensas a problemas no coração. E para a gente finalizar as vogais aí, né, nós temos a letra U, que é a plenitude, a expansão, mas que também pode estar relacionado a fechamentos de ciclo. Então, duas letras U na junção pode trazer fechamentos difíceis de ciclos de vida. Volto daqui a pouquinho com vocês. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. E chegamos aqui no finalzinho do programa Mulheres, aqui na Rádio Sensorial FM. Mas eu estarei de volta na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa, que vocês possam usar esses conhecimentos no caminho de vida ou para as decisões e escolhas de vocês. Que vocês possam perceber que as letras têm um significado muito favorável, muito positivo, desde que nós saibamos usá-las com parcimônia. Então, nós precisamos entender que uma criança, quando nasce, nós precisamos olhar de uma forma geral, com uma visão muito ampla, para poder dar um caminho mais favorável para essas crianças. E como nós falamos desse caminho,
Eu vou terminar o nosso programa hoje dizendo para vocês: façam do seu caminho o espelho de si mesmo. Não se deixe de maneira nenhuma influenciar pela maneira como os outros cuidam dos seus caminhos. Você tem sua alma para escutar e tem os pássaros para contar o que sua alma está dizendo. Que as histórias sejam belas e que agradem tudo que está à sua volta. Sobretudo, que as histórias de sua alma ou as histórias que a sua alma possa contar durante a sua jornada sejam refletidas em cada segundo do seu percurso. Ame o seu caminho. Sem isso, nada faz sentido. Quando nós trilhamos o nosso caminho com alma, quando nós vamos contando a nossa história de vida, isso serve como experiência para aqueles que vêm atrás. A nossa jornada, ela pode ser também uma trilha aberta para facilitar a vida daqueles que estão à nossa volta. Não tenha medo de seguir em frente, não tenha medo de parar quando for necessário, não tenha medo de chorar muitas vezes pelos erros, mas o choro também é lágrima, ele traz um bálsamo e um conforto para toda a trilha que virá a seguir. Quando nós aprendemos a observar a nossa vida, observar os nossos caminhos, que nós percebemos os perfumes e as nuances que a vida vai nos trazendo, tudo fica mais simples, tudo fica mais favorável, tudo vai ficando mais belo. Nós precisamos evitar, de alguma forma, a ansiedade e o estresse durante a nossa jornada. Nós sabemos que todos somos ansiosos, mas o que acontece é que na maioria das vezes nós conseguimos manter tudo sob um controle até que haja uma manifestação de sintomas psicossomáticos. Então nós precisamos entender que muitas vezes nos falta o ar para seguir adiante, que nós precisamos de alguém para nos apoiar, que nós precisamos vivenciar todas as oportunidades que a vida nos traz, mas que nós precisamos ter a responsabilidade de fazer o melhor, que nós estamos aqui nessa escola da vida para melhorar os nossos caminhos, para ter coragem, para ser parceiros, para usar a criatividade para construir um caminho de disciplina e organização, para construir uma família, para ter um lar, para assumir responsabilidades espirituais, para lidar com equilíbrio energético, para fazer a caridade, para aprender a humildade. E quando nós nos dobramos às histórias da vida, ou quando nós nos dobramos e ajoelhamos para os problemas que não têm solução, Deus, ou a divindade, ou o nosso mestre, ou Oxalá, Alá, seja o nome que cada um der, ele estará sempre de braços estendidos para nos fortalecer e nos guiar, dando uma nova luz na direção correta. Nós não temos que ter medo das dificuldades. Nós temos sim que ter coragem para continuar, sabendo que a vida sempre colocará parceiros durante essa jornada para estar ao nosso lado nos sustentando, mesmo que esses parceiros não sejam materiais, mesmo que esses parceiros sejam os anjos guardiões da nossa existência, esses amigos que vão nos amparando durante toda a nossa reencarnação, e que muitas vezes nós não paramos para sentir ou perceber o quanto eles se preocupam conosco, o quanto e quantos sinais eles nos dão durante o nosso dia, a nossa semana e a nossa existência. Nós precisamos abrir a nossa alma, nos despojar de todo o orgulho, de todo o ego, de toda a vaidade e entender que a humanidade é passageira e que nós estamos aqui para crescer, evoluir, ajudando-nos mutuamente. E que tudo que é material fica aqui. E o que nós vamos levar é toda a bagagem de amor, esperança, sabedoria e conhecimento.
E eu aguardo vocês na próxima semana, nesse mesmo horário. Meu axé, meu saravá, meu namastê e meu amém a todos vocês. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.